dia a todos. Vou cumprimentar a ministra de Estado de Ciência e Tecnologia, Inovação, Luciana Santos, o diretor do MAS, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Márcio Rangel, os professores da UFRJ, Nelson Maculano e Eudeu de Castro Moreira, o professor Fernando Peregrino, o professor André Spitz e Luiz Eduardo Lomba Rosa. Inicialmente, eu quero agradecer à família do Pinguelli e ao MAS pelo convite para falar sobre uma pessoa com quem eu trabalhei 27 anos e que eu considerava um amigo. Eu vou aqui acompanhar meu roteiro para não me perder. Eu conheci o professor Pinguelli no final de 94. Alguns meses depois, ele me convidou para implantar a comunicação da COP na sede da instituição. Nossa primeira conversa levou menos de meia hora. A afinidade foi total. Pinguelli queria aproximar a universidade da sociedade, usando a mídia como interlocutora. Propor o debate de temas importantes para o país, muitas vezes relevantes, e aumentar a participação de professores como fontes da mídia, falando sobre temas nos quais trabalhavam. Ele achava que a universidade pública e os institutos de pesquisa tinham muito a contribuir nesse sentido. Essas palavras soaram como música para mim, que já trabalhava com divulgação científica há mais de 10 anos, comecei junto com as editorias de ciência nos anos 80, e na época em que eram grandes os desafios, mas avançamos muito desde então. Ainda bem. No decorrer dos anos, eu fui conhecendo melhor o Pinguelli. Quanto mais o conhecia, mais o admirava. Ele era uma pessoa singular, um professor por vocação, amava a universidade. Quando foi convidado pelo presidente Lula para presidir a Eletrobras, uma das condições que impôs era poder continuar dando suas aulas na universidade. Era um pesquisador com produção científica relevante, premiado, um democrata, um idealista. Mas o que mais me chamava a atenção era como ele transitava por áreas diversas, com uma habilidade incrível. Físico, passou grande parte de sua vida na engenharia como professor de planejamento energético da COP, instituição para a qual foi eleito 5 vezes diretor. Tornou-se um especialista em mudanças climáticas, contribuindo como autor em vários relatórios do IPCC, inclusive o do ano que levou o IPCC a ganhar o Nobel da Paz, como já foi falado aqui. Ele gostava de filosofia, de história da ciência, e entre os livros que escreveu, 2 concorreram como finalistas ao Prêmio Jabuti, não em física, não em engenharia, ambos na categoria Humanidades. Pinguelli também era um ser político, democrata convicto, enfrentava e debatia com coragem temas relevantes para o país. Era um gigante nos debates, ninguém queria estar do outro lado. Ele atribuía sua formação política ao período em que saía da escola para ajudar o pai, seu Átilo, na alfaiataria, que ficava no centro do Rio, capital da República. Costumava dizer que adorava ouvir aquelas conversas e que aprendeu muito mais na alfaiataria do pai do que na escola. Para expor melhor quem era o Pinguelli, eu resolvi selecionar 2 passagens que eu com ele compartilhei. Na verdade, eu tinha selecionado 4, mas recebi um e-mail no início e cortei 2. Fica para as próximas vezes. Eu vou falar no final dos anos 90, início dos anos 2000, nós vivíamos a ressaca da onda liberal, neoliberal no Brasil. A moda era Estado mínimo, privatizações de empresas públicas, pensamento único. O que o historiador Éric Hobsbawm chamou de fundamentalismo de mercado. No Brasil, esse pensamento permeou o governo, parte da sociedade e a própria imprensa. Era uma luta conseguir furar a bolha para que pessoas que pensavam de forma diferente pudessem expressar suas críticas, mesmo com argumentos técnicos. Vivemos isso agora há pouco tempo também. Fontes constantes da mídia, como o professor Pinguelli e outros pesquisadores, passaram a ser classificadas como antiquadas e ideológicas. Mas ele seguiu em frente.
Pinguelli não tinha limite, nada era barreira, alertando para a necessidade de investimentos no setor já frágil e para o aumento no consumo de energia naquelas circunstâncias. Lembro que após uma reunião com outros especialistas no ano 2000, Pinguelli entrou na sala dizendo que ia mandar uma carta para o presidente Fernando Henrique. A carta começava mais ou menos assim, claro que eu não a decorei, mas era mais ou menos assim. Excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, com cópia para o Marco Maciel, para o ministro Torres, Minas de Energia. Como professor universitário, como funcionário público, como cidadão brasileiro, sinto-me no dever de alertá-lo que o país está prestes a sofrer uma grave crise de energia elétrica. E assim por diante. Infelizmente, em 2001, ocorre o que chamamos de morte anunciada, Brasil, o famigerado apagão. O governo montou um comitê de emergência, presidido pelo ex-ministro Parente, para tentar reduzir os danos. O Parente convidou o professor Pinguelli para participar desse comitê, e ele foi. Pinguelli aceitou participar desse comitê, assim como sempre participou de reuniões preparatórias para a apresentação do Brasil nos eventos internacionais sobre o clima, independente de que governo fosse. Esse caso, o qual acompanhei muito de perto, mostra características marcantes do professor. Guerreiro, se empenhou ao máximo para alertar governo e sociedade da gravidade da situação em meio ao clima de negação absurdo. Parecia que morávamos em outro planeta. Grandeza. Uma pessoa que sabia distinguir governo de Estado, um ser político, com P maiúsculo. Pinguelli dizia que a política é indissociável da universidade. Não é por acaso que essa resistência e debates ocorreram na universidade pública, um espaço de liberdade, um espaço único que precisamos preservar e defender sempre. Por isso é tão importante lembrar de fatos como esse. A segunda passagem se dá em 2002. Achei pertinente selecioná-la pelo momento em que vivemos de agravamento dos efeitos das mudanças do clima e a urgência da transição energética. Em 2002, o Pinguelli é eleito diretor da COP pela 5ª vez. E Lula vai à sua posse. Na época, Lula ainda não era candidato, era um potencial candidato, mas ainda não estava em campanha. Pinguelli o convidou para visitar alguns laboratórios, entre eles o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais. Nesse laboratório, estava sendo feita uma pesquisa para a produção de biodiesel e também testes químicos, em parceria com a Escola de Química e o Instituto de Química da UFRJ, e testes mecânicos em parceria com a Conlurb. Todos os dias os caminhões da Conlurb iam até lá e abasteciam seus caminhões para avaliar a performance, né, e tudo para que a gente conseguisse uma possível homologação junto à Agência Nacional de Petróleo, porque sem essa homologação não teria como a gente ter biodiesel no Brasil. Pinguelli explicou para Lula que a substituição do diesel pelo biodiesel poderia ser muito vantajoso para o país, mesmo gradativamente. Primeiro, porque o país é rico em biomassa. Segundo, porque nós importamos diesel até hoje. E terceiro, porque o biodiesel é muito menos poluente do que o diesel, o que reduziria a emissão de gases do efeito estufa. Ele sugeriu que Lula incorporasse a proposta no programa de campanha, e Lula topou. No ano seguinte, olha que sorte, Lula assume a presidência da República. Pinguelli, na época, já estava na presidência da Eletrobras, mas sempre com o coração na universidade. Convido, então, o presidente para inaugurar o laboratório da COP, um laboratório top. Na época só existiam 3 similares no mundo. Lula vai. E nesse mesmo dia, após inaugurar o laboratório, Lula é transportado em um veículo abastecido com biodiesel produzido no laboratório que ele visitou no ano anterior. Animado, o então presidente diz que vai falar com a ministra Dilma. A partir daí, é formada uma comissão reunindo pesquisadores, representantes de empresas, de setores, para dar prosseguimento ao projeto. Fato, o jornalista gosta de fato, é
que em dezembro de 2004 o governo federal lança o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Começa com a adição de 2%, hoje, se não estou enganada, já estamos com 14%. De acordo com o cálculo de um pesquisador da COP, que eu entrevistei há 5 anos, desde que o programa foi lançado, já houve uma redução de bilhões de toneladas de emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Quem trabalha com ciência sabe o esforço que é tirar uma pesquisa do laboratório e torná-la uma realidade na vida das pessoas. Essa passagem, para mim, revela o Pinguelli como uma pessoa que via à frente, pragmática, que estava sempre buscando uma forma da universidade gerar alternativas e soluções para beneficiar o país. Com certeza, esse programa contou com a colaboração de várias pessoas, um programa nacional, mas uma delas, eu sei que foi muito importante para que essa proposta saísse do laboratório para se tornar uma realidade em nossas vidas. E essa pessoa se chama Luiz Pinguelli Rossi. Para finalizar, como diz a historiadora Lili Schwartz, no Brasil precisamos a todo momento lembrar de não esquecer. Nesse sentido, concluo parabenizando a família do professor Pinguelli, a diretoria do MAST e a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo que hoje aqui celebramos. A assinatura de doação do arquivo pessoal do professor Pinguelli ao museu, na certeza de manter sua memória e legado vivos e seus arquivos disponíveis à sociedade. Eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter trabalhado todos esses anos na companhia do Pinguelli e honrada por ter a oportunidade